Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa aula de hoje, ela faz parte de uma série de 5 aulas, onde nós estamos falando sobre o perdão. E na aula de hoje, a aula número 4, nós vamos falar sobre um exercício para o perdão. Então, gente, nas aulas anteriores, nós vimos sobre o conceito do perdão, nós vimos sobre os benefícios para a saúde, né, quando nós conseguimos perdoar, e falamos também sobre o auto-perdão, que é o perdão de si mesmo, né, é nós aprendermos a nos perdoar. Então, hoje, nós vamos aprender um exercício para podermos facilitar esse processo do perdão. Então, muitas vezes, as pessoas carregam esse sentimento de sofrimento por situações vivenciadas por pessoas ou situações, mas que já se passaram muitos anos. Às vezes, a questão ela já está tão enraizada no interior da pessoa que fica muito difícil da pessoa fazer essa tirada, né? Essa tomada de consciência, essa catarse para eliminar e para libertar todas aquelas sensações, emoções e rancores, mágoas que estavam alojadas dentro do campo energético da pessoa e muitas vezes até já se cristalizaram e já começaram a desenvolver enfermidades no corpo físico. Então, para que nós possamos fazer um trabalho profundo, eu vou passar para vocês hoje um exercício, tá? Esse exercício, ele é baseado nos ensinamentos de Saint Germain com o uso da chama violeta. Então, a chama violeta é uma ferramenta que Saint Germain nos ensina, né, para que nós possamos usar para transmutar situações que nós queremos eliminar da nossa vida. Então, a chama violeta, ela tem o poder de transmutar situações negativas em luz. Então, não importa se você não lembra exatamente o que te aconteceu ou se você já foi somatizando muitas questões em cima daquela situação que te fez sofrer em algum momento da sua vida, não importa o tempo que tenha passado. Com esse exercício da chama violeta, nós podemos transmutar esses acontecimentos independente do momento ou do período ou do tempo que eles aconteceram. Então eu queria deixar aqui para vocês uma informação de Saint Germain, que Saint Germain fala o seguinte: todo o trabalho de Saint Germain ele é baseado no uso da chama violeta e das afirmações do eu sou. Inclusive, para quem está chegando agora no meu canal e pegando as aulas agora, eu gravei um vídeo que chama-se Mudando a Sua Energia com Saint Germain. Aquele vídeo eu explico detalhadamente como que as pessoas podem usar a afirmação do eu sou, ensinada por Saint Germain, para poder melhorar a energia ao redor do seu corpo, das suas emoções, né? Mudar o seu padrão vibratório. Então, para quem quiser, esse vídeo está no canal, está também publicado na minha página e vocês podem obter bastante informação e ver como que a gente pode usar essas afirmações do eu sou. Na aula de hoje, eu quero ressaltar o seguinte: esse exercício que nós vamos fazer, ele é um exercício que envolve duas coisas. Ele envolve as afirmações do eu sou e também envolve a lei do perdão. A lei do perdão é um grande aliado nosso, né, em conjunto com a chama violeta, para que a gente possa transmutar toda e qualquer situação que seja prejudicial para nós
e transformar isso em luz, transformar isso em entendimento, em libertação. Então, Saint Germain, no seu livro chamado O Livro de Ouro de Saint Germain, editado pela Ponte para a Liberdade, num dos seus capítulos, ele fala o seguinte, abre aspas, a lei do perdão é a porta aberta para se chegar ao coração de Deus. É o princípio básico, é o eixo do universo. Fecha aspas. Então aqui, gente, Saint Germain nos oferta, né, nos brinda com uma ferramenta muito potente que nós podemos usar em todas as situações da nossa vida. Em especial quando nós estamos trabalhando com o perdão, que é o objetivo dessas nossas 5 aulas que nós estamos aprendendo durante esta semana. Então, nós vamos fazer esta prática baseados nos ensinamentos de Saint Germain. Então, é um ensinamento que tem o seu fundamento, tem a sua veracidade, então nós podemos nos dedicar com bastante empenho para podermos fazer esse trabalho. Na realidade, nós podemos começar o nosso trabalho de perdão já com essas afirmações, porque elas já vão preparando o nosso campo energético e a nossa predisposição para que a gente possa realmente iniciar esse caminho, iniciar esse processo do perdão, né, e concluirmos ele com êxito, encerrando todo esse mecanismo com o auto-perdão, que é o perdão de nós mesmos e a libertação de todas essas sensações e sentimentos ruins. Tem também uma questão que eu gostaria de comentar com vocês, que é a respeito da mágoa. Foi perguntado para Saint Germain o que era a mágoa, e num dos seus livros ele explica que a mágoa é quando a pessoa dá muita atenção para as imperfeições humanas. Então, quando a gente entende que diante dos olhos da divindade a mágoa não existe, nós vamos nos perguntar, bom, então para que eu vou ficar carregando mágoa? Não é mesmo? Sendo que ela é tão prejudicial e faz assim nós perdermos tantas oportunidades. Então, de acordo com os ensinamentos de Saint Germain, ele fala que a mágoa é quando a pessoa fica presa nessa imperfeição humana, nessa imperfeição do ego-personalidade, que mais atrapalha do que ajuda, né? Então, para que a gente não fique carregando essa bagagem pesada sem necessidade, vamos utilizar o poder da chama violeta transmutadora para podermos concluir esse nosso trabalho sobre o perdão. Então, eu queria convidar vocês a fazer essas afirmações. Essas afirmações eu vou fazer uma publicação, ela vai estar na minha página do Facebook. Vocês podem copiar, podem compartilhar, né, com quem vocês acharem que precisa da informação, e ela vai estar escrita lá para que vocês não percam nenhuma palavrinha na hora de poder praticar. Então, o que os mestres aconselham? Você pode praticar essas frases quantas vezes você quiser. Os especialistas em mantras dizem que se nós pudermos repetir um mantra, né? Mantra é quando você repete várias vezes a mesma palavra, a mesma sílaba ou a mesma frase. Então, aqui no caso, essa afirmação que nós vamos fazer, ela acaba se tornando um mantra. Então, os especialistas em mantras, eles nos orientam que a quantidade ideal para que nós possamos estar ancorando a energia do mantra que nós estamos fazendo seria fazer uma repetição de 108 vezes. Então, seria repetir 108 vezes essas afirmações. Esse período seria o período em que essas energias estariam sendo trabalhadas e com o passar dos dias, ela acaba sendo ancorada no nosso campo energético, na nossa energia. Então eu vou deixar
assim, a critério de cada um de vocês. Vocês podem repetir quantas vezes quiser e se quiser fazer o trabalho completo e bem mais efetivo, fica a sugestão, né, dos especialistas em mantras, que seria fazer a repetição por 108 vezes. Então, a frase que nós vamos falar para poder iniciar esse trabalho, esse exercício, é a seguinte: eu sou a lei do perdão e da chama transmutadora de todos os erros que cometi. Eu sou a lei do perdão e da chama transmutadora de todos os erros da humanidade. Então, essas duas afirmações, elas trabalham em conjunto, porque nós sabemos que temos a nossa vida atual, né, nossa encarnação atual, que é o que nós cometemos, e temos também os erros da humanidade. Então, o que representa essa humanidade? Representa todas as encarnações que nós tivemos, todas as vezes que nós pisamos na Terra como humanidade. Então, essa frase, esse exercício, ele também age de uma forma retroativa, porque, na verdade, o tempo, ele não é dessa forma como nós entendemos, né? Linear. Então, quando nós estamos usando essa frase, eu sou a lei do perdão e da chama transmutadora de todos os erros da humanidade, e nós estamos nos referindo às nossas próprias encarnações passadas, onde tivemos vários egos, personalidades, desenvolvendo papéis em outras existências e que com certeza cometemos muitos erros também. Então, quando nós fazemos essa frase completa, né, nós estamos transmutando tanto aquilo que estamos fazendo agora, como aquilo que fizemos em encarnações passadas. Quando nós nos referimos aos erros que cometemos, as pessoas podem ficar um pouco com dúvida, né? Pensar, bom, mas que erro que nós cometemos? Então, só para esclarecer, quando nós carregamos emoções negativas, isso também é um erro. Então, nesse exercício especificamente, esses erros que a gente está se referindo aqui nessa frase, são os erros de carregar dentro do nosso coração, do nosso chakra cardíaco, sentimentos de raiva, sentimentos de mágoas, de rancores, de frustrações, né, que são provenientes de atitudes ou situações que fizeram conosco e que nós desencadeamos essas emoções. Então, são com relação a esses erros, né, principalmente nesse trabalho do perdão, que nós estamos nos referindo. Então, nessa aula de hoje, eu deixo para vocês esse exercício muito importante, muito assim eficiente, para que a gente possa fazer esse trabalho do perdão. E olha, gente, o trabalho do perdão é uma coisa que você faz e você, quando consegue concluir, você fala para você mesmo, ai, por que eu não comecei antes? Porque realmente é um alívio quando você consegue perdoar a situação, você consegue tirar de dentro de você todos esses sentimentos, você consegue se auto-perdoar, então é realmente libertador. E também, para fechar essa aula de hoje, lembrando que quando a gente perdoa, quando a gente liberta, todo o nosso sistema físico, biológico, ele entra de novo na sua harmonia. Então, nós conseguimos restabelecer a nossa saúde, nós conseguimos restabelecer a sincronia dos nossos órgãos, o nosso sistema endócrino funciona com perfeição. Então, na verdade, nós só temos a ganhar. Então, fica aqui para vocês essa sugestão, essa dica. Eu espero que seja muito útil, que vocês pratiquem e agradeço bastante a sintonia de todos vocês e até o nosso próximo encontro.